Aleluia! Bom dia! Tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E como é maravilhoso a oportunidade que temos de amanhecer o dia e já ouvir uma palavra da parte de Deus, sermos alimentados. Nós levantamos, nós tomamos o nosso café, ou se estamos de jejum, mas estamos sendo alimentados de qualquer maneira. E nós estamos aqui nessa manhã também para nos alimentar com essa porção maravilhosa que o Senhor preparou para nós. E eu te convido agora a uma palavra de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, Senhor, te agradecer. Te louvar, Senhor, por esta noite que Tu nos concedeste, por este lindo amanhecer, pela oportunidade que temos de estar aqui, unidos, falando um pouco mais da Tua palavra, nos alimentando com esse banquete que Tu tens preparado para nós. Abençoe a vida de cada um que está comigo aqui ou que vai ouvir esse devocional mais tarde, mas que as famílias sejam abençoadas mais uma vez nesse dia e que o Teu amor, a Tua paz, a Tua graça esteja nessas famílias. Continua conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar hoje orando com propósito. Orando com propósito. Tudo na nossa vida a gente faz um plano, a gente tem um propósito de vida. E o nosso propósito nessa manhã, com esse devocional, é nos alimentar com mais uma porção da palavra de Deus. E eu convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, também deixando uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu estou aqui, né? Deixando o seu gostei, é muito importante. E eu quero que você saiba que você é muito importante aqui nesse canal. E aí, eu quero pedir para você, se você puder abrir a sua Bíblia agora, se não, põe o fone de ouvido, eu vou ler para você. Efésios, capítulo 3, versículo de número 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Tem uma oração aí que foi feita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, para esses irmãos, tá bom? E nós vamos ler esse versículo. Efésios 3, 14, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E olhe só quando a gente para e medita nisso aqui, nessa porção dessa palavra tão maravilhosa que o Senhor preparou para nossos corações no dia de hoje. O apóstolo Paulo, ele está orando por aqueles irmãos, porque ele tem cuidado na vida espiritual deles. O apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas, nós já fizemos comentário de carta de Paulo aqui, e é interessante isso, porque essa carta de Paulo, ele escreve aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E ele estava, sabe o que? Preso. Lembra? Ontem nós meditamos quando ele cantava e orava junto com Silas na prisão. Aqui já é uma outra prisão. Ele está preso em Roma e ele está mandando essa carta aqui. E ele diz assim: olha, é por causa de vocês que eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então nós precisamos aprender a orar com propósito. Qual é o nosso propósito? Nós temos aqui no nosso canal um Orando ao Meio-Dia. Qual o propósito desse vídeo de oração? Orando ao meio-dia, agradecendo a Deus pela manhã e suplicando a Deus por mais bênçãos e apresentando a Deus os pedidos e crendo na restauração e recebendo testemunhos, porque tudo é para a glória e honra do nome do Senhor. Aí nós temos também a oração da madrugada, às 3 horas da manhã. Qual é o propósito? Apresentar ao Senhor os teus pedidos, orar junto com você, crendo na resposta. E nós temos tido respostas, porque quanto mais oramos, mais nós somos abençoados por Deus. E aí,
Nós estamos hoje nesse devocional Manhã com Palavra, com o nosso tema Orando com Propósito. E aí a gente encontra Paulo fazendo isso. Por causa disso, é para vocês ficarem fortalecidos que eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Nós somos família de Deus, nós somos escolhidos de Deus. Você faz parte da família de Deus e eu também faço. Para que, segundo há um propósito nessa oração de Paulo, e ele nos ensina muito através disso aqui. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, com um propósito, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olhe que propósito maravilhoso o apóstolo Paulo tem escrevendo essa carta aqui. E é maravilhoso isso. Qual é o propósito da tua oração? Qual é o propósito da minha oração? Talvez você não sabe o meu propósito, nem eu sei o seu. Eu só vou saber se você mandar um pedido de oração e dizer, eu estou orando, por isso me ajude em oração. Quando nós compartilhamos aquele pedido de oração. Não andar de muletas, ore por mim, não. Ore comigo, me ajude em oração. Isso é maravilhoso. E nós vemos exatamente aqui, Paulo diz que o amor de Deus é absoluto. Olha que maravilha. E atinge cada aspecto de nossa experiência. Ele é amplo, vai além da nossa experiência e alcança o mundo inteiro. Olha só, o amor de Deus é que nos faz orar com propósito, porque o amor de Deus está no nosso coração e nós fazemos um propósito de oração. E o meu propósito é orar com você, orar por você, te ajudar em oração, porque eu sei que juntos nós vamos poder vencer. E aí a gente encontra na Bíblia Sagrada também, veja que o versículo que nós estamos meditando hoje, nesse Orando com Propósito, é Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 desse livro, o versículo de número 27, Ana, vindo ao templo, dizer com qual propósito ela passou ali orando. E ela chega ali, interessante que esse versículo, 1 Samuel capítulo 1, versículo 27, olha o que diz aqui, ó. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ana chega ao templo com o propósito de pedir ao Senhor um filho. E ela pede um filho varão e diz que vai entregar de volta ao Senhor. A prova é que ela retorna e ela chega diante do profeta, do sacerdote, aliás, ela chega diante do sacerdote e diz, por este menino aqui é que eu orava. Um propósito de oração. Qual é o seu propósito de oração? Faça um propósito de oração e coloque diante de Deus, na certeza que a resposta vai chegar na hora certa e no momento certo. E isso é maravilhoso. Daniel, quando ele estava lá na Babilônia, ele orava ao Senhor. 3 vezes pelo dia, orava ao Senhor, seu Deus. E olha os livramentos que Deus deu àquele homem. Então é maravilhoso orar com propósito. Tenha um propósito de oração. Coloque um propósito naquilo. Se você quer orar por uma porta aberta de emprego, por uma cura, nós temos aqui
já falei, os vídeos de oração. E você pode ter a nossa cooperação também, ajudando você nesse propósito de oração, se você desejar. Então deixa nos comentários. Vai ser muito bom orar junto com você, certos da vitória que você vai receber. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Esse foi o nosso devocional Manhã com Palavra, meditando, orando com propósito, baseado em Efésios capítulo 3, versículo 14. Deus abençoe você e a sua família. Louvado seja Deus.